Jesus. Tenho certeza de que o maior medo que os judeus tinham de Jesus não era de seus milagres ou de seus ensinamentos, mas sim da serenidade com que agia e respondia às suas perguntas. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5, lemos: No princípio era o Verbo, palavra, expressão do pensamento, e o Verbo, pensamento, poder criador, era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Nele havia a vida, sopro divino, e a vida era a luz dos homens. A luz, sopro divino, resplandece nas trevas, corpo humano formado pelo pó da terra, e as trevas não a compreenderam. Ao reler todos os evangelhos, parece-me que João, o discípulo amado, foi o único dos escritores do Novo Testamento que conseguiu penetrar o âmago do Mestre. Tanto é que na última ceia disse: aquele que estivera reclinado sobre o seu peito, durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? João capítulo 21, versículo 20. Era tão grande a sintonia entre João e o Mestre que na cruz ele disse a Maria: Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Nas entrelinhas de seu evangelho, podemos encontrar 6 vezes: não faço por mim mesmo, mas meu Pai que faz, e 7 vezes: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nessa busca que tenho feito, não encontrei nenhuma passagem evangélica em que Jesus se diz ser Deus. Algumas vezes ele se intitula Filho do Homem, e em uma passagem ele disse: Vós sois deuses, Jó, capítulo 10, versículo 34. Parece estranho que Jesus chame os homens de deuses e em nenhuma oportunidade se intitule Deus. Em muitas oportunidades disse que Deus é seu Pai. Algumas igrejas interpretaram a passagem de João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, como sendo a afirmação categórica da divindade de Jesus. Mas se formos ao capítulo 14, versículo 20, vamos encontrar: naquele dia conhecereis que estou no Pai e vós em mim e eu em vós. Portanto, elas também deveriam levar a mesma afirmação categórica aos outros filhos de Deus. Não estou aqui querendo dar um nó na cabeça de ninguém, pelo contrário, estou buscando o entendimento de todo esse emaranhado de ideias que pode parecer ao desavisado, um embuste, alguma armadilha filosófica para embrulhar com maior facilidade aqueles que não são muito afetos a usar a razão, o raciocínio e a lógica. Não falo aqui da lógica dos que procuram adeptos para seus templos. Falo aqui da lógica que minha consciência humana, a inteligência relativa ao pó da terra na minha massa encefálica, com o sopro divino dentro de mim. Nunca esqueçam que só poderemos entender a Deus e suas coisas, quando o encontrarmos dentro de nós mesmos. O resto são divagações ou afirmações que só podem servir a quem as disse ou escreveu, pois foi a forma como entendeu ou não a sua existência. As religiões pregam muito sobre Deus, mas um Deus distante, um Deus que está lá no céu, um Deus que nos observa de longe, um Deus que castiga, um Deus que nos vigia como se for um cão de guarda, um Deus que seria capaz de condenar eternamente um filho seu que se perdeu do caminho. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João capítulo 10, versículo 16. O que é uma vida, 60, 70 ou 90 anos, comparada com uma eternidade? Costumo dizer que nossa vida é um ponto entre 2 eternidades. A que veio antes e a que vem depois. Jesus não fala aqui de quantos pontos entre 2 eternidades necessitará para que essa ovelha retorne ao aprisco. Nunca esqueçam que o tempo, hora, dia, mês, ano etc., está apenas vinculado à matéria, ao pó da terra. Quando passarmos para o outro lado da vida, ele não representará mais nada. Lá um minuto terá pela intensidade e a sensação de uma eternidade. O que valerá lá do outro lado é o peso do que temos feito dos denários recebidos. É como disse Jesus na parábola do Senhor que reuniu todas as nações e separou as ovelhas dos cabritos. Então dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, e enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim.
Perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão, e te fomos visitar? Responderá o rei: todas as vezes que fizeste isto a um destes maus irmãos mais pequenos, foi a mim mesmo que o fizestes. Mateus capítulo 25, versículos 34 a 40. Já tentaram fazer uma comparação? Já verificaram quantas vezes a idade de 70 anos cabe dentro do tempo, de quando foram extintos os dinossauros? Isso ocorreu mais ou menos há 65 milhões de anos. Se nessa época existiam os animais, é muito provável que já existisse o homem também. Não o engravatadinho de hoje, mas o homem das cavernas ou anterior a ele. A idade média de vida, de hoje, cabe, mais ou menos, 928 mil vezes dentro daquele período. Que Deus é esse que não permite a um filho seu, que se perdeu, a ovelha desgarrada, uma oportunidade dentro dessas 928 mil vezes, de se redimir e pagar o erro cometido? Que Deus é esse que faz um de seus filhos viver em cavernas, com a inteligência apenas para montar um machado de pedra? Há outro, um Einstein, quase todos os segredos palpáveis do universo. Há um Michelangelo o domínio perfeito de um pincel e um cinzel. Levando-o a dizer após concluída uma de suas obras: parla adesso, que significa, fala agora. Se colocados a obra e o modelo lado a lado, não se perceberia qual é qual. Tamanha a perfeição de suas obras. Há um Beethoven que conseguiu sintetizar os sons do universo em suas músicas. Assim poderíamos enumerar milhares de milhões de situações, de diferenciações, de capacidades, de habilidades em cada um dos filhos de Deus. Isso demonstra a qualquer mente mediana, com sua lógica não preconcebida, não eivada de silogismos que deturpam a sequência do pensamento, levando a deduções impróprias e improváveis, a impossibilidade de haver uma só existência pela infinitude de todos os atributos nomeados a Deus. Em sua infinita sabedoria, Deus criou a todos os homens simples e ignorantes. Todos passamos ou passaremos por todas as etapas da evolução do ser humano. Todos participamos da confecção do machado de pedra. Todos comemos da carne de um animal morto a pauladas, por não ter outra arma para batê-lo. Todos já sofremos pelas intempéries por andarmos nus pelas florestas. Conforme seu avanço, a sua evolução, a sua capacidade de se adaptar às novas situações. Conforme a capacidade do sopro divino em dominar o pó da terra. Foi acrescentando os denários correspondentes, assim como na parábola de Jesus. Deu a cada um segundo as suas obras. Vamos transcrever abaixo as passagens encontradas no Evangelho de João em que Jesus fala: de mim mesmo nada sou, e eu estou no Pai e o Pai está em mim. 1. Jesus tomou a palavra e disse: em verdade vos digo, o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, que ele só faz o que vê fazer o Pai, e tudo o que o Pai faz, fala também semelhantemente o Filho. João capítulo 5, versículo 19. 2. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 5, versículo 30. 3. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. João capítulo 5, versículo 31. 4. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Quem fala por própria autoridade busca a própria glória, mas quem busca a glória de quem o enviou, é digno de fé e nele não há impostura alguma. João capítulo 7, versículos 16 a 18. 5. Jesus então disse: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, que ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. João capítulo 8, versículos 28 a 29. 6. Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, de meu Pai é que me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus.
e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e, se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. João capítulo 8, versículos 54 a 55. 7. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. 8. Eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo 30. 9. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses. Salmos 81 e 6. Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra foi dirigida, ora, a Escritura não pode ser desprezada. Como acusais de blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse, sou filho de Deus? João capítulo 10, versículos 34 a 36. 10. Entretanto, Jesus exclamou em voz alta: aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, e aquele que me vê, vê aquele que me enviou. João capítulo 12, versículos 44 a 45. 11. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo segundo me falou o Pai. João capítulo 12, versículos 49 a 50. 12. Sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava. João capítulo 13, versículo 3. 13. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, de ninguém chegará ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai, e desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Senhor, disse-lhe Filipe, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e não me conhecestes, Filipe. Aquele que me vê, vê também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é que realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o ao menos por causa destas obras. João capítulo 14, versículos 4 a 11. 14. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. Pergunta-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que razão has de manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama não guarda minhas palavras. As palavras que tendes ouvido não são minhas, mas sim do Pai que me enviou. João capítulo 14, versículos 20 a 24. 15. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. 16. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando virá o advogado, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse: há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. João capítulo 16, versículos 12 a 15. Não as podeis suportar agora. Quer dizer que nossa capacidade cerebral não está bastante desenvolvida, está por enquanto incapaz de absorver toda a verdade. 17. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste,
para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. João capítulo 17, versículos 20 a 23. 18. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito, durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? João capítulo 21, versículo 20. 19. Conhecei a verdade e ela vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Depois de todas essas citações extraídas do Evangelho de João, que demonstram claramente uma situação inusitada, Jesus chama os homens de deuses e ignora a si mesmo a mesma tratativa. Deve existir alguma coisa que ainda não está clara. Deve existir em algum lugar do conhecimento humano alguma explicação para tal situação. Algum conhecimento que fugiu ou foi ignorado no transcorrer do tempo. Algum conhecimento que em alguma parte destes 2 milênios foi descartado por ser considerado obsoleto ou que não se coadunava com interesses pessoais. Em alguma parte do tempo em que se considerou muito mais a letra do que o espírito da letra. Em alguma parte do tempo em que as determinações dos homens, os Nicodemos atuais, sobrepuseram suas opiniões às palavras do Cristo. Criando, assim, situações em que a luz foi posta embaixo do alqueire. Sempre é tempo. Sempre é tempo de se libertar de imposições humanas para dar lugar ao Deus dentro de cada um, para que Ele dirija nossos passos. Para que possamos transmutar a matéria em fonte de luz.